Boa noite, estamos começando o Momento Mulher. Gente, semana passada nós falamos sobre perseverança, sobre como aquela mulher enferma não desistiu, mesmo todos falando que não tinha mais solução, não tinha mais como ajudá-la, ela persistiu e ela foi curada, porque Jesus, ele viu a necessidade daquela mulher naquele momento. E é o que nós devemos fazer, persistir. E hoje nós vamos falar sobre atitude. E nós vamos aprender sobre atitude hoje com a Ruth. No capítulo 2, nós vamos começar no versículo 1 até o versículo 23. E o pastor vai trazer uma palavra para nós através da mensagem de Ruth. Fique conosco, compartilhe, dê um joinha. Estou aqui com vocês essa noite e vamos juntos ouvir a palavra de Deus no capítulo 2, versículo de 1 ao 23, do livro de Ruth. Vamos abrir a Bíblia em Ruth, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 23. Ruth vai catar espigas. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia, Ruth disse a Noemi: "Deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo." "Vá, minha filha", respondeu Noemi. Então, Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Noemi, parente de Elimeleque. Nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: "Que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor o abençoe." Responderam eles. Aí, Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: "Quem é aquela moça ali?" E ele respondeu: "É a moabita, que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim, ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo." Então, Boaz disse a Ruth: "Escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo, onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber." Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: "Por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim, que sou estrangeira?" Boaz respondeu: "Eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou seu pai e sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa." E Ruth disse a Boaz: "O Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas." Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: "Vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho." Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: "Deixem que ela apanhe as espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela possa apanhar, e não briguem com ela." E assim, Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois, debulhou os grãos das espigas
que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou: onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos como para os que já morreram. Noemi continuou: esse homem é nosso parente, chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse: além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. E Noemi respondeu: é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Assim, Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita da cevada do trigo e continuou morando com a sua sogra. Esta história de Ruth nos faz ter atitude, porque quando você lê todo o livro, você vai entender que ela abandonou tudo. Ela poderia ter voltado para sua família, mas ela quis continuar com a sogra. E a atitude que ela tomou de estar com a sogra, de querer ajudar a sogra, Deus abençoou muito a vida dela. E é o que nós vamos ouvir agora, o pastor Miqueias falando sobre a história de Ruth. Olá, queridos, graça, paz, misericórdia, favor, bênção de Deus alcance sua vida e alcance seu coração. Essa é a minha oração. Isso é que eu peço ao nosso bom Deus, que Ele venha com graça e misericórdia maravilhosa sobre a tua vida. Queridos, ontem a gente falou sobre abnegação. Ontem a gente falou sobre você abrir mão dos teus direitos, você abrir mão e parar de olhar um pouco para você, parar de olhar um pouco para a tua necessidade, parar de olhar um pouco para as tuas dores, parar de olhar um pouco para aquilo que você sonha e começar a olhar um pouco à tua volta. Não, de jeito nenhum. Você não pode parar de sonhar. De jeito nenhum. Você não pode parar de cuidar de você de jeito nenhum, ai. Você precisa cuidar. Quem cuida, ama. Se você cuida, se você se ama, você tem que cuidar de você. Você precisa sonhar. O problema, sabe o que é? É que às vezes nós nos tornamos egoístas demais. Nós pensamos somente nos nossos sonhos. Nós pensamos somente na nossa vontade. Nós nos importamos somente com as nossas necessidades. E aí a gente não percebe que tem gente sofrendo muito mais do que a gente. A gente não percebe que tem gente necessitado muito mais do que a gente. E que sim, mesmo limitados, mesmo pequenos, nós podemos ser bênçãos na vida dos outros. Eu falava ontem também, quando nós cuidamos dos outros, o próprio Deus cuida de nós. Quando a gente estende a nossa mão frágil, pequena, ao nosso próximo, Deus estende a mão poderosa dele para nos atender. Oh, isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso nos levanta, nos ergue, nos anima a sermos como Jesus, abnegados. E aqui, capítulo 2, queridos, o texto nos mostra e nos encoraja a agirmos, a termos atitude.
Quando nós estamos necessitados, quando nós estamos enfermos, seja enfermo físico, enfermidade da alma, enfermidade do espírito, seja o que for, isso nos abate, isso nos deixa de cantinho, isso nos leva para a cama, para o quarto. Quando a gente está com alguma enfermidade, com algum problema sério, isso faz a gente ficar debilitado. E às vezes a gente não quer fazer, não tem forças para ter atitude. E aí esse texto, capítulo 2, me faz ter coragem, me faz animar novamente, me faz ter atitude. Eu não posso ficar parado, eu não posso. Deus tem bênçãos para mim, Deus tem bênçãos para você. O que você não pode é ficar parado. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Ah, mas eu não posso. Pode sim. Levante essa cabeça em nome de Jesus. E você pode fazer muito. Vamos lá? Vamos ver todo o problema que estava em volta de Ruth. Vamos ver todas as dificuldades que estavam em volta dela. Em primeiro lugar, ela era moabita. E eu não disse para você ontem o que quer dizer isso. Qual era o problema de ser uma moabita, de ser um descendente de Moabe? Olha só, os moabitas eram descendentes de Ló, um incesto que a filha mais velha de Ló, lembra ali quando os anjos destruíram Sodoma e Gomorra, a cidade onde Ló e a sua família moravam, e os anjos retiraram Ló e a sua família da cidade para que eles não morressem. E era Ló, a esposa e 2 filhas. De repente, o anjo dá uma ordem: não olhe para trás, não se detenha, corra, se salvem, porque vamos começar a destruir. E a mulher de Ló olha para trás. Nós um dia vamos meditar sobre isso, só estou pincelando. E a mulher de Ló olha para trás e ela se transforma numa estátua de sal, sobrando somente Ló e as 2 filhas. E aí, escondidos numa caverna no campo, longe da cidade, a filha mais velha tem uma ideia de embebedar seu pai. Encheu ele de vinho, deixou ele embriagado e aí se deitou com ele como se fosse sua esposa, para gerar filhos, para deixar descendência a Ló. E aí, queridos, os moabitas são os filhos desse relacionamento incestuoso. Os moabitas não eram bem vistos pelo povo de Judá. Tanto é que o texto que a gente leu ontem, Ruth nunca tinha saído até Judá. Ruth nunca tinha ido até Judá. Ainda que a origem deles fossem Ló, ainda que a origem deles fossem os judeus ali, mas eles nunca tinham entrado na cidade de Judá. Primeira dificuldade. Era um povo que não era bem visto. Era um povo que nasceu de um relacionamento incestuoso. Segunda dificuldade. Era órfã não. Era viúva. Ruth era viúva. O marido dela morreu. Não bastasse o marido dela ter morrido, como vimos ontem, o cunhado dela, o único irmão do marido dela, também morreu. Não bastasse isso, antes já havia morrido o sogro dela. Então ela chega com Noemi em Judá e ela chega para mendigar. 2 viúvas soltas, 2 viúvas largadas ao léu, 2 viúvas que iam tentar sobreviver. Mas Ruth olha para sua sogra, já idosa, já sem forças para trabalhar. Ruth vira para ela e fala assim: deixa que eu vou tentar fazer alguma coisa. Hoje à tarde eu trago comida para casa. Hoje à tarde eu trago algo para nós comermos. E aí ela sai e a atitude dela leva ela a descobrir que ali em Judá existia uma lei maravilhosa, que ali em Judá existia uma lei mosaica lá de Moisés,
que essa lei protegia os pobres, as viúvas e os estrangeiros. Aleluia. Desses dois, ela tinha essas duas qualidades dessas três. Aliás, ela tinha as três qualidades: pobres, viúvas e estrangeiros. Sabe que lei que era essa? Olha só. O dono da plantação plantava e colhia tudo aquilo que plantou, mas a margem da plantação, aquilo que estava na beiradinha da cerca, esse tinha que ser deixado. Aquele plantio, aquela semente, aquilo que nasceu no campo, na beirada da cerca, nas divisas, isso ia ser deixado para trás, para que os pobres, para as viúvas, os estrangeiros viessem colhendo essas espigas. Eita! Ruth só descobriu isso porque ela levantou a cabeça e foi ter atitude. Ruth poderia ficar dentro de casa lamentando: sou estrangeira, sou uma miserável, além de ser estrangeira, sou viúva, sou pobre, coitada de mim, ó vida, ó Deus, ó céus, ó azar. Minha vida nunca foi boa, minha família nunca teve nada. Coitado de mim, quando eu casei achei que ia ter alguma coisa, e agora que eu não tenho nada mesmo, agora estou no meio de um povo que nem gosta de mim, coitadinha de mim, e poderia continuar lamentando. Olha, a única coisa que eu tenho é uma sogra velha, a única coisa que eu tenho é uma mulher que não serve para nada. Mas não, Ruth arregaçou as mangas. Ruth não olhou para a enfermidade, Ruth não olhou para as crises, Ruth não olhou para as feridas que ela tinha aí ao longo de sua história. Ruth arregaça as mangas e vai para a rua. Ruth arregaça as mangas e descobre, pelo fato dela ter saído, pelo fato dela ter tido atitude, ela descobre que em Judá existia essa lei mosaica. Então ela vai para os campos e ela chega num campo direcionada por Deus. Logo, o campo de Boaz, parente do seu falecido sogro. Logo no campo de Boaz, parente de Elimeleque, marido da sua sogra. Direcionada por Deus, guiada pelo Espírito. Às vezes nós não sabemos mesmo o que fazer, às vezes nós não sabemos como agir, às vezes a gente não sabe que direção tomar, mas a Bíblia nos ensina: tenha bom ânimo, levante a cabeça, vá que Deus há de te guiar, coloque a mão que Deus vai te abençoar, comece a caminhar, porque a mão poderosa de Deus há de abençoar o teu trabalho. Queridos, isso é maravilhoso. Ela descobre, olha, tem uma lei maravilhosa aqui. Ela descobre, olha, tem uma lei aqui que vai me ajudar e muito, me ajudar tanto a mim, como também a minha sogra. Deixa eu ver que lei que é essa. E ela descobre, Deus a guia até as terras de Boaz, e ela começa agora a colher as espigas das beiradas. Ela começa a colher as espigas, tá, tudo bem, as beiradas não eram muito bem estercadas, as beiradas não tinham muito adubo, as espigas eram mais magrinhas, eram menorzinhas, mas tá ótimo, é o que Deus me deu, é a minha porção, eu vou louvar a Deus por essa porção e não reclama, aleluias, não reclama. É aquilo que Deus tinha dado a ela e era aquilo que ela iria fazer. E o texto fala que ela trabalhou de manhãzinha até a tardezinha. Parou apenas uma única vez, alguns minutinhos para descansar e voltou ao trabalho. E volta a pegar as espigas do canto, e volta a pegar as espigas ali das divisas. Mas Boaz chega de Belém.
Olha como Deus tem planos maravilhosos e os quais você não faz ideia, os quais você jamais imagina. Você precisa ter atitude, bom ânimo, você precisa ir na bênção do Senhor, pois a bênção de Deus está te esperando. Boaz chega. O texto fala que ela foi colher espigas em um dos terrenos de Boaz. Era um homem muito rico, tinha muitos terrenos, mas Deus leva Boaz àquele terreno onde Ruth estava. Deus leva Boaz àquele lugar onde Ruth estava, porque Deus ainda tinha muito para fazer na vida de Ruth. Boaz chega, cumprimenta seus trabalhadores, o chefe dos trabalhadores, os chefes cumprimentam ele, e aí logo ele já percebe Ruth, no meio da plantação, no meio de todos os seus servos, no meio de todas as suas servas, ele percebe que tem uma ali que ele não conhece. Pergunta: quem é essa moça? Aí eles falam: essa aí, ela chama Ruth, ela é de Moabe, ela é uma moabita. Aquilo que era para ser negativo, aquilo que era para ser terrível, aquilo que era para ser assustador, não assustou Boaz. Sabe por quê? Porque a abnegação de Ruth já havia chegado aos ouvidos dele. Aquilo que Ruth fez para Noemi já havia chegado aos ouvidos de Boaz. Aquilo que Ruth, a mão que a Ruth estendeu até Noemi, aquilo que Ruth pôde fazer, mesmo frágil, mesmo pequena, não podia fazer muita coisa, mas aquilo que podia fazer ela fez. Não abandonou sua sogra. Boaz chama ela: ô menina, vem cá. Ô filha, vem aqui. Deixa eu te falar. Já fiquei sabendo o que você fez com a sua sogra. O que ela fez, queridos? Ela não abandonou. O que ela fez? Ela cuidou, mesmo na miséria, mesmo na escassez, mas aquilo que ela podia, ela fez. E chegou aos ouvidos de Boaz que ela havia cuidado preciosamente da sua sogra. Boaz vira para Ruth e diz assim: já que você fez tudo isso por ela, então eu vou fazer por você. Vamos lá? Olha o que Boaz fez. Olha, eu quero que você pegue espigas no meio das minhas servas. E eu já disse para todos os meus servos: ninguém vai mexer com você, ninguém vai molestar você, ninguém vai assoviar para você, ninguém vai insultar você, ninguém vai mexer com você. Eu quero que você esteja junto com as minhas servas. Você não precisa mais rebuscar entre as espigas magrinhas da margem ali da divisa. Eu quero que você esteja junto com as minhas servas. Eu quero que você colha com elas. Ela trabalhou a manhã toda. Na hora do almoço, ele chama ela e fala: ô moça, vem cá. Eu falei para você que você poderia estar no meio dos meus trabalhadores. Senta aqui, vamos comer. Dá para ela algo de comer. Ela come, ela bebe, ela, estando satisfeita, ela levanta e ela vai trabalhar. Não bastasse isso, Boaz fala para os seus chefes ali: olha, eu quero que vocês deixem ela pegar dentro do balaio. Eu não quero mais que ela fique pegando o chão, não. Eu não quero que essa moça fez muito pela sogra dela. Essa moça fez muito pela mulher do meu parente. Então eu não quero mais que ela pegue espigas magrinhas, não. Eu quero que ela pegue dentro do balaio, onde você escolher. Eu quero que ela pegue lá também. E se ela pegar, ninguém moleste ela. Ninguém fale nada com ela. Ah, e outra coisa. Quando vocês virem uma espiga bem farta, bem bonita, não ponha no balaio, joga para trás. Deixa para ela pegar. O texto fala que depois de um dia de trabalho, Ruth havia juntado 25 quilos. 25 quilos de semente. Queridos,
A vida é difícil, a vida é cheia de problemas, a vida é cheia de dores, mas que as tuas dificuldades, os teus problemas não impeçam você de alcançar o favor de Deus, não impeça você de ter atitudes, não impeça você de ser um abnegado, uma abnegada, que as tuas dores, que as tuas frustrações não impeçam você de ajudar quem precisa mais do que você, e não impeça você de sair, de ir à luta e de alcançar o favor de Deus. Ruth tinha tudo para ficar dentro de casa, medo de ser molestada, medo de ser perseguida por ser moabita. Ruth tinha tudo para ficar dentro de casa, a pobreza, a miséria, a fraqueza. Ruth tinha tudo para ficar dentro de casa, ela era viúva. Mas Ruth levantou a cabeça, Ruth foi à frente. Levantando a cabeça, Deus abre os olhos de Ruth. Ruth descobre uma lei que pudesse abençoar tanto a ela como a sogra. Ruth continua em frente, sempre batalhando, sempre valorosa, sempre vigorosa, sempre valente, independente de tudo, regaça as mangas. E Deus a abençoa poderosamente. Quando ela chega em casa, o texto ainda fala que ela junta aquilo que ela comeu no almoço, porque ela já estava satisfeita, e ela pensa na sogra em casa. Ela leva comida pronta para a sogra, e não só comida pronta daquilo que sobrou do que ela comeu, como também ela leva 25 quilos de tudo que ela havia colhido. Noemi olha para ela e fala assim: Deus te abençoou poderosamente. Poderosamente. Jesus mesmo já disse: no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo. Não é para ficar chocado, não é para ficar preso, acorrentado, não é para você deixar as tuas frustrações te vencer, não é para você deixar as tuas lutas te vencer, não, de jeito nenhum. Você precisa ter fé e acreditar que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, que o nosso Pai, em sua infinita graça e misericórdia, tem bênçãos maravilhosas para você. Deus é precioso, queridos. Deus não vai te abandonar. Às vezes Ele permite lutas, dificuldades, às vezes Ele permite dor, mas uma coisa é certa: Ele nunca vai te abandonar. Ele tem bênçãos preciosas para você. Ele está com as mãos cheias de preciosidades para derramar sobre a tua vida. O que você não pode jamais, o que você não pode jamais, é deixar ser vencido, ser vencida. Levante a tua cabeça em nome de Jesus e descubra tudo aquilo que Deus tem separado para você. Aleluias, aleluias. Estamos nesse ambiente terrível, nesse momento terrível. Alguns cientistas agora estão dizendo que precisaremos acostumar a viver com esse vírus. Precisaremos acostumar a viver com o Covid, porque ele pode durar o ano todo de 2021 ou até anos. 21, 22, 23, 24. Está na hora de você levantar a cabeça, chega. Está na hora de você sacudir a tua poeira. Você tem alguém que é doente, um ente querido doente. Você talvez perdeu alguém, você está frustrado, frustrada, com medo, você está vendo jornal, você está vendo notícias, você está vendo à sua volta agora a doença lastrar. Mas está na hora de você levantar a tua cabeça, está na hora de você ir para os pés de Cristo, está na hora de você descobrir. Essa enfermidade pode durar um ano, pode durar uma semana, pode durar 10 anos,
mas Deus tem bênçãos sobre a tua vida. Deus tem planos para você, planos maravilhosos. Você precisa crer nisso. Vamos orar? Quero orar com você. Quero suplicar o favor de Deus para com a sua vida neste momento. Neste momento a qual nós estamos fragilizados, sim. Fragilizados pela luta, fragilizados pela incerteza, fragilizados pela dor, fragilizados pelo medo, fragilizados pelo financeiro, mas Deus é fiel para nos abençoar. E Ele é fiel para cumprir suas promessas. Convido você a orar comigo. Quero orar pelas nossas necessidades, pelas tuas necessidades nesse momento. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, eterno Deus. Deus de toda graça, de toda misericórdia, de todo favor. Estamos aqui, Senhor, porque nós dependemos de Ti. Estamos aqui, Senhor, porque nós estamos fraquinhos, Senhor. Nós estamos enfermados, ou, Senhor, no físico, porque a enfermidade nos alcançou, ou é o Covid, ou qualquer outra enfermidade, ou então, Senhor, a nossa alma se enfermou frente a tantas lutas, frente a tantas feridas ao longo da vida, Senhor. Nossa alma está enferma, a nossa mente faz-nos pensar que não somos ninguém, nós somos miseráveis, ninguém nos dá valor, Senhor. Senhor, quantas vezes o nosso espírito se enferma. Pai querido, pode ser que eu esteja falando e muitos estejam com o espírito enfermado. Senhor, não consegue mais crer, não consegue mais, Senhor, ter esperança. O Senhor acha que agora vai ser cada vez pior, não consegue mais ver o sol brilhar, o dia não tem mais, Senhor, aquela alegria que tinha todos os dias. As noites, Senhor, são noites nebulosas. Pai, tenha misericórdia, Senhor, dos teus filhos e filhas. Senhor, tenha misericórdia. Coloque ânimo, Senhor, no nosso coração. Coloque bom ânimo, Senhor, na nossa vida. Levante a nossa cabeça, Senhor. Nós ainda não morremos, Senhor, porque, Senhor, as tuas bênçãos ainda são grandes, Senhor. O teu favor ainda é maravilhoso, Senhor. E se nós não morremos, ainda existe esperança para nós nesse mundo. Mesmo depois da morte, Senhor, podemos descansar no Senhor, podemos descansar em tuas mãos. Mas se ainda estamos vivos, Senhor, ainda há esperança para nós nesse mundo. Então erga-nos, ó Deus. Senhor, que essa palavra seja ânimo aos nossos corações, em nome de Jesus. Pai querido, abençoe, Senhor, aqueles que estão à nossa volta. Derrame o teu favor, Senhor, a ponto de sermos também abençoados. Ajude-nos a abençoar, Senhor. Ajude-nos a estender a mão, mas também, Senhor, levante homens e mulheres enviados do Senhor para estender a mão a nós, Senhor. Senhor, para se importar com a nossa dor, para ser intercessor, Deus, a nosso favor, intercessor, Deus, pelas nossas vidas, para ser alguém que estenda a mão, que nos ajuda, Senhor, espiritualmente, que nos ajuda emocionalmente, com uma palavra de ânimo, que nos ajude, Senhor, materialmente, financeiramente. Senhor, nós estamos no momento a qual precisamos de ajuda, estamos vivenciando um momento, Pai, a qual precisamos de aprender a ajudar e também a receber a ajuda, Senhor. Pai querido, que a história de Ruth se repita na vida do teu filho e da tua filha. Que o teu favor seja derramado sobre eles. Tire eles, Senhor, desse calabouço ao qual estão vivendo. Tire eles, Senhor, desses porões escuros. Quebre todas as trancas, quebre todas as algemas, tudo aquilo que prende eles, ó Deus. Senhor, as marcas do passado, as feridas do passado, Senhor, as feridas do presente, Senhor, traga eles para fora, liberte-os, Senhor, ressuscite
Ressuscita-os, ó Deus, assim como fizeste com Lázaro. Traga-os à vida novamente, para que possam experimentar, Senhor, das tuas bênçãos, para que possam ver o quão poderoso é o Senhor, em nome de Jesus. Atitude, perseverança. Nestes 2 programas, nós aprendemos a ter perseverança no primeiro e hoje sobre atitude. Ruth teve atitude, Deus foi bom para a vida dela. Pastor Miqueias, obrigado por essa palavra. Nós pegamos essa palavra do pastor lá no Despertar com Deus, que foi uma bênção na vida dos irmãos na época da pandemia, quando estava todo mundo em casa. Deus nos abençoou com essas palavras maravilhosas. E obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.